Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo aqui na presença do Ministro da Palavra, Sérgio Alves. Sempre um prazer, Sérgio, te receber. E pessoal, fiquem à vontade para deixar nos comentários, no YouTube, trazer pra gente aí que está assistindo pelas telinhas as suas dúvidas, os temas que vocês têm questionamentos, que a gente sempre tenta trazer aqui também, todos esses temas para que sejam sanados e a gente seja edificado em Cristo. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos. É uma alegria estar retornando ao programa aí e falar daquilo que é mais precioso aqui na Terra, que é os princípios de Deus. Falar da Bíblia, da palavra, que é o manual do fabricante, né? Deus nos fez e nos deu a instrução de como viver nossos dias, para que a gente tenha sucesso e seja bem sucedido. Amém. Assim queremos todos, viver uma vida com Cristo e muita sabedoria, né? Sérgio, então o tema hoje é sobre perdas. Como superar perdas de parentes, né, familiares queridos, amigos próximos? Porque para quem fica é muito sofrido, né? Tem um período de luto e muitas pessoas não conseguem evoluir, não conseguem ir para frente, ou daqui a pouco tem uma depressão, ou a dor da saudade prende elas no passado e elas não conseguem se libertar disso. Então muitas são as situações, né, das dores que acometem as pessoas com uma perda. Então eu queria saber assim, quais são as orientações de Deus a respeito disso, né? A gente vai ter que fazer uma introdução para a gente entrar num assunto específico. Perfeito. Veja aqui, qual o primeiro mandamento que Deus deu a todos os filhos, todas as criaturas de Deus, humanas que Ele fez? Ele colocou essas pessoas na terra e diga, olha, esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar com toda a força do teu ser, corpo, alma, espírito. O teu primeiro amor sempre tem que ser Deus. Então, isso é um mandamento que é o primeiro e que é o mais negligenciado de todos. Então, o que acontece? Coloca tudo à frente, né? Sim. Então, o que as pessoas, quando não amam a Deus, elas não conhecendo Deus, não podem amar. Porque ninguém abre sua agenda diária para gastar 2 horas com Deus durante um dia. É muito raro você ver pessoas hoje no mundo, nesta geração, abrir um espaço na agenda diária para, vou contatar Deus por meio da palavra aqui, 30 minutos por dia, 60 minutos por dia. Não tem isso. Entende? Então as pessoas não conhecem o seu fabricante, o seu criador. Elas param muito, né? Sim, a instrução secular e a fraqueza da igreja em influenciar pessoas, né? A igreja se tornou anêmica e fraca, não consegue iluminar mais essas gerações. As últimas 2 gerações enfraqueceu muito a força da igreja. Então o povo ficou sem a base de princípios para fazer essa busca de Deus pessoalmente. Nós ficamos sem instrução, sem educação espiritual. E nos conteúdos programáticos do ensino secular, cada vez esses conteúdos estavam desprovidos de qualquer assunto que falasse de Deus. Está diminuindo e não tem mais. Sim. E conforme não vai tendo também exemplos, as próximas gerações vão enfraquecendo mais. Sempre. Então, aí você vai para as mídias, né, que elas são influenciadoras master hoje das pessoas, né, até as fake news, elas têm um efeito maravilhoso nas pessoas para enganar, né? Então, o que acontece? A pessoa fica sem nenhuma base de onde está a sua origem, seu referencial de sucesso e de sustentação na vida. Então, o que acontece? As pessoas começam a se apegar a pessoas e a coisas. E a doutrinas que não vêm de Deus. E aí, então,
Porque todos precisam amar, confiar em alguma coisa. Todos. O homem não tem essa capacidade de viver independente de um ídolo e de uma pessoa que é modelo de autoridade, de uma fonte de segurança para ele. Ninguém consegue viver sem isso. Então elas vão se apegar ou à coisa ou às pessoas. Então geralmente... Isso não quer dizer não amar, né? Isso. Deus fala acima, não somente. Exato. E porque a gente pode amar todas as pessoas, mas primeiro tem que ser Deus. Deus tem que ter na escala de valores subjetiva, Deus tem que estar lá em primeiro lugar. E isso que não está. Então as pessoas se apegam a coisas e pessoas como se elas fossem Deus. Entende? E só que essas coisas e pessoas não conseguem conceder a ela o que Deus pode dar. Segurança subjetiva, que é a principal hoje necessidade dessa geração. Eles estão perdidos, eles entram em vícios, eles entram em vida alucinante, porque eles não têm essa segurança interna. Eles têm medo de tudo, eles não sabem o que vai acontecer com as vidas, e não é organizada a mente deles para uma vida de sucesso. Eles não conseguem sair. Entende? Então o que acontece? Se apega à mãe, se apega ao pai, ao avô, ao tio, né? Sempre tem alguém na família que é o esteio da segurança. E aí quando aquela pessoa que tem tal dependência, aquela dependência, ou Deus recolhe porque é óbito natural, ou depende de dinheiro que perdeu, alguma coisa, então há um desequilíbrio total psicológico daquela pessoa. Ela fica desorganizada e fica difícil de se recompor e ela sente muito a perda. Ela se descontrola. Porque aquilo ficou um vácuo dentro das suas emoções e da sua alma, que aquilo não tem como preencher imediatamente com outra pessoa ou com outra coisa. Né? Mas, então tem muitas coisas que a gente tem que falar sobre isso, mas depois dos comerciais assim a gente pode continuar falando. E aí você pode redirecionar o assunto com outra pergunta também. Amém. Então fique ligado conosco, nós já voltamos. Voltamos com o nosso Viver Bem em Cristo hoje, aqui com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, e o tema hoje é como superar perdas, né? O Sérgio veio explicando aqui que o primeiro mandamento de Deus, né, é amar a Deus acima de todas as coisas, e que o ser humano hoje coloca o seu amor em coisas e pessoas de forma a inverter esse valor e esse mandamento de Deus, né? E por isso que a gente acaba sofrendo e se apegando, né, sofrendo mais de forma errada, né? Deus não quer esse sofrimento, mas é nosso próprio pecado que nos trouxe esse sofrimento, eu entendo, né, Sérgio? Então, a partir do momento que a gente consegue colocar Deus acima de todas as coisas, a nossa dependência também vai deixar de ser coisas e pessoas e nos ajudar a enfrentar os desafios, perdas, justamente que é o assunto aqui hoje. Então, para dar continuidade ao assunto, né, a partir desse momento, né, então que Deus traz esse mandamento e que a gente coloca Deus acima de todas as coisas, naturalmente Deus também nos capacita a lidar com esse tipo de situação. Como que as pessoas que hoje sofrem com isso podem recorrer a Deus? Primeiro assim, toda perda nós vamos sentir, é normal, mesmo que Deus esteja em primeiro lugar no nosso também não coração. Não adianta achar que não vai sentir nada, né? Não é assim, não é um pato na chuva que não sente a água caindo nele, né, que escorre todo. Não, a gente vai ter um sentimento negativo da perda, a gente vai sofrer, isso é normal. Agora, não pode essa perda levar você a um desequilíbrio da vida, entende? Porque a vida continua para quem fica. Até para ela se relacionar com Deus e com as pessoas, com a família, com o trabalho, ela precisa continuar.
Então, vamos supor que uma pessoa teve uma perda e não é ainda uma pessoa que tem o conhecimento da palavra, que não participa de uma igreja, que não foi regenerada, que não foi salva ainda por Deus. Ela vai ter muito mais dificuldade de superar isso, muita dificuldade. Porque vai acabar procurando a solução justamente naquilo que a aprisiona, que não são as coisas de Deus. Né? E geralmente essa nova eleição de um ídolo sustentador dela sempre vai recair numa pessoa que não vai gerar a confiança que aquela que ela perdeu gerou. Um pensamento enganoso, quando a gente brinca que tá se auto-sabotando, né? Inventa algo para enganar ali, para tapar o buraco, mas quando pisa na folha que tá tapando o buraco, cai no buraco. A própria palavra de Deus em Jeremias diz que a gente não pode confiar nos homens e nas coisas como eles se fossem deuses. Eles não são. O único que nunca vai falhar comigo e com você, eu tenho certeza que é Deus. Eu estou aqui há quase uma geração com Deus aqui, né? Ele nunca falhou comigo, ele nunca me decepcionou, mesmo quando eu estava no vale da sombra e morte, na grande aflição, sem saber o que ia acontecer, o que ia fazer. Deus sempre, ele me estendeu a mão para me libertar das coisas ruins e avassaladoras que eu passei. Ele nunca falha, ele é muito fiel. E eu aprendi a confiar nele para que eu fizesse bem para as pessoas que vivem comigo, entende? Porque se você não vê Deus como teu Senhor e Salvador, você nem pode ajudar as outras pessoas. O que você vai dizer para elas? Para você dizer para elas confiar no ídolo, confiar em dinheiro, confiar em pessoas? As pessoas não amam mais as outras hoje que não são divinas. Elas não têm amor pelas pessoas, elas têm interesses comerciais, sejam elas subjetivos ou seja material, entende? Quando uma pessoa se aproxima, você tem que saber qual a motivação dessa aproximação, né? Por exemplo, casamento, se aproxima, eu quero casar com você, muito bem. Qual o motivo que te traz a casar comigo? Aí, se a pessoa for sincera, ela vai querer extrair coisas de você que você não tem para dar. E ele vai cobrar, ou ela vai cobrar de você aquilo que você não tem. Porque ela entrou na relação experiencial tentando ganhar coisas para um suprimento subjetivo dela que ela precisa. Ela quer aquele preenchimento. E aí, aquela pessoa não é Deus, não pode dar aquilo que ele quer. Aí há uma frustração total. Porque a nossa beleza natural, ela dura pouco. Então, se alguém casar por causa do encanto natural, ela pode se dar mal em poucos anos no matrimônio. Se ela casa por causa dos bens que a pessoa tem, e ela não vai partilhar com ele, tá feita a bronca. Sim. Tá feita, né? E se a pessoa só casou por egoísmo, para saciar suas necessidades caprichosas, também vai frustrar. Pior ainda, né? Então veja que tudo que você entra na vida, se não tem Deus, é uma desgraça, né? Você sonha achando que vai ser um mar de rosas, que vai ser um paraíso aquilo, e depois tem uma frustração enorme, né? Tudo porque estamos sem base em Deus. Amém. E Sérgio, tem uma palavra lá em 1 Tessalonicenses 4,14, que ao meditar sobre esse assunto, assim, me veio nessa palavra, que fala assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E ali, na continuidade desse capítulo ali, fala sobre nós nos consolarmos uns aos outros na esperança de que Deus vai acordar, tornará, trazer, né, ressuscitar dos mortos, né, para a vida eterna, assim como nós
seremos arrebatados no dia da volta do Senhor Jesus. Então, isso também é uma palavra que nos conforta e que nos dá a esperança da vida eterna. Sim, mas a vida eterna é só para os que são salvos pelo sangue de Jesus. Amém. Então, é preciso confessar o Senhor como o único Senhor e Salvador e ser batizado. Isto. Amém. Porque quem rejeitou essa proposta, essa oferta divina para o pecador, porque ninguém nasce santo e salvo. Nós precisamos passar por um processo divino para receber a salvação. Por escolha, né? Então até aquele batismo daqui a pouco que foi feito quando a gente era neném ainda, é preciso refazê-lo após a consciência, né? Nossa escolha, nosso livre-arbítrio depois de adulto, adolescente, enfim. Aquela apresentação a Deus que nos primeiros dias de nascimento, que é uma apresentação que configura, só que a pessoa pede para Deus dar capacidade para os pais e tá ali apresentando para Deus cuidar dela até a chegar ao discernimento natural da pessoa de Deus e da verdade de Deus. Depois ela tem que tomar uma atitude se quer ser salva pelo sangue do Senhor, se quer Jesus como Salvador da vida dela. Aí é uma decisão particular e consciente. Porque uma criança de 1 aninho não vai decidir se quer Jesus ou não. E não tem consciência da vida pecaminosa caída. Entende? Sim. Então essa ressurreição dos mortos, todos que são cristãos, nós vamos nos ver eternamente de novo. Amém. Nunca vamos separar deles. Os que morreram no Senhor e os que todos vão se ver eternamente. Amém. E Sérgio, uma dúvida assim pra gente encerrar, né? Se daqui a pouco um ente querido, alguém, né, que faleceu, mas não confessou, né? Então partiu sem a salvação. Para aqueles que ficam, ainda existe alguma forma de orar pela alma daquela pessoa? Ainda tem alguma chance? Enfim, ou não, depois da morte terrena? Nada mais pode ser feito a nível de mudança de destino espiritual daquela alma. Nada mais. Amém. Então, Sérgio, eu vou te agradecer imensamente por mais essa participação hoje, foi muito esclarecedora, muito rica. E para quem nos assiste, obrigada aí por nos acompanhar e convido você também a acessar o nosso canal do YouTube, se inscrever e ficar ligado aí em todas os nossos uploads, né, de edições aqui do Viver Bem em Cristo. A gente tem uma playlist especial com todas as edições passadas, então tem muito conteúdo aí para edificação espiritual. Sérgio, obrigada novamente e até a próxima. Até. Boa noite a todos. Voltamos a semana que vem. Viver Bem.